Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior, hoje o programa número 9. Hoje nós estamos aqui no dia 17 de setembro de 2018. Antes de mais nada, gostaria de agradecer todas as felicitações que estou tendo por essa empreitada de poder contar um pouco da história do aquarismo brasileiro, sobre a visão da revista Aquarista Júnior, tá legal? A coisa mais bacana, é muito gratificante você poder exercitar essa coisa de lembranças, exercitar essa coisa de memórias, puxar na memória aquilo que você foi fazendo, aquilo que você foi ajudando as pessoas, tanto no aspecto técnico, no aspecto didático, no aspecto, por exemplo, até comercial, né? Então eu sempre digo que a gente foi ajudando ao longo dos anos a incorporar essa coisa do aquarismo que a gente vê hoje nas lojas, no comércio, nas indústrias, nas importações, nas criações, e isso me deixa muito contente. Eu vou relembrar algumas coisas hoje que eu puxei dessa coisa minha, dessa minha coisa aí de gavetas, de arquivos de fotos, que eu acabei juntando. Isso nós estamos falando da final da década de 80. Então, antes de mais nada, realmente agradecer toda a audiência do programa e continue assistindo. Hoje nós estamos aqui no programinha número 9, né? E para você ter uma ideia da sequência, vai assistindo os anteriores, 1, 2, 3 e tal. Aí você vai tendo vamos dizer, esse tchan, né, do que foi apresentado e do que foi ajudando. Então, às vezes, quando você vê uma lojinha hoje, por exemplo, este lojista acabou sendo influenciado pela geração anterior. Então, a geração dessa década de 80, entendeu? Então, o lojista de hoje deve muito ao lojista vamos dizer, dessa década. O criador de hoje deve muito também ao criador. O fabricante de hoje, ou o importador de hoje, deve muito a esses desbravadores da década de 80, essas pessoas que fizeram todo o comércio, influenciaram uma geração, e hoje realmente a gente vê pulsar aí um aquarismo bem forte do ponto de vista, vamos dizer, de hobby, né? É um dos hobbies mais praticados no Brasil. Eu separei algumas coisas que foi passando batido nos outros programas. Eu falei que eu participei entre 86 e 87 de uma feira de artesanato, Feira Hippie, aqui em São Bernardo do Campo. Foi um dos meus inícios aí semi-profissional. Eu peguei uma foto aqui da barraquinha que a gente tinha. Vê se dá pra ver aí. Dá pra ver? Essa era a barraca nossa. Aqui tem outra ela também. E aqui tem um desenho, uma foto. Dá pra ver aqui? Porque como eu trabalhava em feira de artesanato, eu tinha muito acesso a conhecidos da própria feira, né? Alguns eram pintores, alguns eram, vamos dizer, mexiam com madeira, mexiam com decoração, com crochê, essas coisas todas. E na época da feira, entre 86 e 87, nós lançamos o Beta Kit, que a gente chamava. Tá vendo esse vidrinho aqui? Ele é jateado, é um vidro de maionese, só aqueles vidros grandões. Ele é jateado, né? E é pintado, tá vendo aqui uma florzinha? É claro que com o passar do tempo, né, 30 anos, perdeu um pouco vamos dizer, a cor mais viva, né? A tampinha, ó, era feita por um outro artesão amigo nosso, de madeira, confeccionar tampinha, e nós acabávamos distribuindo e comercializando para os aquaristas interessados em manter um beta. Só para você ter uma ideia também, uma coisa que me dá na cabeça, que eu lembrei hoje, antes de fazer aqui o programa, que dá a impressão que os betas na década de 80 eles eram um pouco menores do que eles são hoje. As nadadeiras eram um pouco menores. Então eles se adaptavam muito bem, tinha uma sobrevida muito grande em vidros, potes, por exemplo, esses potes de conserva, né? Que não é esse menorzinho que você vê hoje, é aquele um pouquinho maior. Tá legal? Então, só como lembrança, vale a pena citar essa fase 86, 87, que eu participei da Feira de Artesanato em São Bernardo do Campo, onde a gente começou, você pode ver que até em cima tá escrito peixes, né? Foi quando eu tinha o boletim Aquarista Júnior, que eu distribuía graciosamente para a turma, cercava um grupo de aquaristas para tirar informações, e a gente comercializava algumas coisinhas até para manter, né? Alguns aquários, alguns peixes, aquela coisa toda. Isso já vinha da minha criação, e um pouco que eu acabava pegando nos atacadistas de peixes da época. Tá legal? Então essa daqui é uma lembrança que acabei mostrando nos programas passados, e
e encontrei essa foto e achei legal a gente mostrar para vocês, tá legal? Quando foi em 88, lembra que eu falei que a revista, ela produziu dentro das revistas, em 6 lições durante o ano, um curso de iniciação à coreofilia. Fora isso, como eu achava que essa ideia de cursos era uma coisa legal para criar uma linguagem assim comum para os aquaristas, né? Eu também fiz alguns cursos que eu separei algumas fotos. Nós conseguimos realizar aqui em São Paulo, né? Um curso lá na Abracoa, que eu era diretor de lá, né? Em 88, isso em 88 e 89, tá? Então, o que acontece? Fizemos um curso de aquarismo na Abracoa e eu fiz fiz um curso em março, que eu até marquei aqui. E em abril, junho, agosto e novembro, eu consegui realizar para turminhas, né, pequenas assim. Sei lá, umas 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, numa escola que tinha uma escola de música e artes aqui em Santo André, que chamava Núcleo Artes, do Marco Antônio Tavares, Lígia Marques, que era minha irmã, também era dona da escola, e eu consegui fazer 4 cursos de aquarismo nessa escola nesses meses. Então, aqui uma foto, só para você ter uma ideia. Aqui uma foto dos alunos, vê que as fotos é até em preto e branco na época, né? Tá legal? Só como lembrança, tá? E também, quando foi em 89, eu até marquei aqui, comecinho de 89, eu consegui... Eu realizei um curso aqui na cidade de Santos, uma escola que vendia equipamentos e fazia cursos de mergulho, chamava Aquasub. Ela promoveu um curso, também uma meia dúzia de alunos, uns 10 aluninhos, da Unisanta, da Universidade de Santa Cecília, que até hoje tem, né, um curso de biologia lá. Então aqui também tem uma foto do grupo. Dá para ver? Então o que acontece? Quer dizer, essa é só umas lembranças que vale a pena. Então, abraço-se para a escola Aquasub, que em 89 promoveu e nos ajudou a realizar. Nós também, vamos dizer, nos primeiros anos da revista, eu gostava muito de ter essa coisa. Eu achava que cursos era uma coisa legal, né? Então nós apoiamos algumas iniciativas, principalmente quando era ligada em escolas também. Então teve um curso que foi realizado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós apoiamos a organização do curso. Tá vendo aqui uma foto dos alunos? Dá para ver até no cartazinho aqui o apoio total da revista Aquarista Júnior, porque eu tinha essa ideia, quer dizer, quanto mais a gente conseguir, vamos dizer, fazer com que os alunos, os adolescentes, no começo você vê, as primeiras coisas daquele programa Aquarismo Criança Natureza, ligado à pré-escola. Aqui a gente já começou a pegar uma turminha já maior, entendeu? Vamos dizer, primeiro ano, segundo ano, entendeu? Então esse é um exemplo de um curso que foi dado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha como a revista estava começando a ter, vamos dizer, uma divulgação legal, entendeu? Estava começando a ter, tanto que na revista número 6, que foi a revista que marcou o primeiro aniversário da revista, né? Nós recebemos, antes de completar um ano, durante aquele período que estava quase completando, nós recebemos mensagens, porque na época era muito comum o pessoal mandar carta, né? Hoje o pessoal mandaria talvez Era muito comum mandar cartão de Natal, né? Hoje manda vamos dizer, pelo WhatsApp ou pela uma mensagem eletrônica, virtual, esse tipo de coisa. Uma mensagem o cara manda por e-mail, manda por WhatsApp. Naquela época, vamos dizer, década de 80, tudo envolvia cartas, né? E até hoje, eu vou até com o tempo, tem historiadores que falam, poxa, dá umas vasculhadas nas cartas que você recebeu, que pode ser que tenha preciosidades, pode ser que tenha pessoas importantes que escreveu para você, e você nem passou desapercebido, porque na época era comum. E o que acontece? Na revista número 6, a gente fez algumas menções de alguns recados que a turma foi mandando. E um deles que eu vou ler para vocês, que foi do importante autor de livros da época, né? Sempre foi um grande ídolo meu, nunca conheci pessoalmente, mas
por cartas, tive alguns contatos. Ele ajudou na revista Aquarista Júnior com alguns artigos que ele enviou para nós publicarmos na revista. Eu ajudei com ele nas revistas que ele acabou sendo diretor no Rio de Janeiro, revista de aquariofilia, revista Aquarismo, entendeu? Então o que que acontece? Que é o Gastão Botelho, entendeu? Então ele mandou uma mensagenzinha no final do ano que até vale a pena colocar. O aquarismo brasileiro precisa de jovens idealistas. Puta, eu era jovem, cara. O aquarismo brasileiro precisa de jovens idealistas e capazes como você para divulgar ao grande público beneficiário de cultura e ciência, através das revistas especializadas. A revista está melhor a cada número e tenho muito prazer em colaborar com ela, pois compartilho de cada vitória sua. Quer dizer, essas coisas que a gente recebia, vamos dizer, a cada trabalho que você faz, é uma coisa gratificante. Então eu fico muito contente, por quê? Porque essa coisa que eu sempre falo, né? Como a gente está contando a história da revista, história do aquarismo, essa coisa de você exercitar lembranças, exercitar memória, para todas as áreas de atuação, né? É muito bacana do ponto de vista de satisfação, entendeu? Então enche assim o coração sei lá, de felicidade. Então quando a gente começa a receber, não foi só ele, várias pessoas, né, escreveram, por exemplo, a Aquarista Júnior está cada vez melhor e bem diversificada, entendeu? O trabalho e a qualidade da Aquarista Júnior está muito além de qualquer estágio, elogio que eu possa fazer. Então, quer dizer, a gente começou a receber cartas de todos os lugares do Brasil, né? Vamos dizer, parabenizando por essa iniciativa cultural da Aquarista Júnior. E essas são alguns tópicos, né, que a gente separou do final de 88, que coroou com a revista número 6, que foi a edição de primeiro aniversário. Então, essa coisa de puxar na lembrança fotografias, olhar fotografia, álbum de fotos, entendeu? É uma coisa que é muito satisfatório, porque é isso que sobra, né? Eu acho que todo o trabalho que você faz é um ciclo, a vida é um ciclo, né? E tudo que você pode, vamos dizer, exercitar a lembrança, exercitar bons momentos, exercitar essa coisa de lembrar de pessoas que te ajudaram, isso é muito legal, entendeu? E a revista tem muitos exemplos para falar daqui para frente. Então, quer dizer, assistir o programinha número 9 hoje, vai assistir nos anteriores, não esqueça não, tá legal? Uma coisa que eu gosto de falar, na revista número 6 também, página 5, deixa eu ver, página 5 não, página 22, as revistas começaram o seguinte, começou a pipocar no Brasil, isso foi em 88, né? Revista número 6, comecinho de 89 já. Começou a pipocar no Brasil essa coisa, como o aquarismo acabou dando um up, através da própria ajuda da revista, tudo, as fábricas brasileiras ficaram mais excitadas de criar novos produtos, procurar o que tinha lá no exterior e procurar vamos dizer, brasileirar algum equipamento, tudo. Então, o que acontece? Quando foi nessa revistinha número 6, a gente começou a criar na própria revista uma seção chamada Indústria, que mais para frente, hoje em dia é chamada Vitrine da Indústria, né? Ela até hoje existe essa seção, né? Que ela começou a divulgar o quê? Lançamentos, ideias, só para você ter uma ideia, só para você ter uma lembrança, né? A gente dava algumas sugestões de produtos que podia ser feito, porque na época os equipamentos que a gente tinha no aquarismo eram equipamentos básico do básico. Então tínhamos capacidade, as indústrias tinham, de fabricar alguma coisa que pudesse agregar na montagem de um aquário. Foi aí que surgiu, por ideias da própria sugestão da revista, aquecedores de baixa, vamos dizer, baixa potência para aquários menores. Quando surgiu as primeiras bombas submersas, né, que se tinha só bomba submersa de 500 litros por hora. E aí começou a se dar ideias do quê? Puxa vida, tem que criar bombas com vazão menor. E às vezes maiores também. Você veja que hoje tem uma gama muito grande de vazões, de opções de vazões de bomba submersa, né? Os filtros que antes eram acionados por ar, então era filtro externo por ar, né? Você injetava ar na mangueira, saía a água e a água era chupada, né, por um tubinho e passar pela filtragem, aquela coisa. Começou a surgir alguns filtros, vamos dizer, externos, essas coisas todas. E o que acontece? Quando foi a década de 90, eu lembro bem, começo dos anos 90, o Brasil facilitou essa coisa de abertura
de importação, em todas as áreas, né? E no aquarismo não foi diferente. Então começaram a chegar equipamentos do exterior, começaram a chegar alimentação do exterior, começou a criar uma nova geração que já não era fabricante, era importadores, por isso que a gente ajudou muito o pessoal nessa fase década de 90, tanto que a revista, uma época, era chama, poxa vida, a revista só é uma revista para os importadores, porque a gente começou a divulgar muita coisa que vinha chegando no Brasil. Então a gente começou a divulgar, por exemplo, só existia ração em flocos e pozinho, né? Aí começou a chegar rações a gente chamava até de grãos flutuantes, que é as bolinhas flutuantes. Começaram a chegar sal sintético, que antes você, nos aquários marinhos, só tinha essa coisa de água coletada diretamente do mar, entendeu? Aqui em São Paulo o pessoal coletava de Bertioga, né? Região de Bertioga para cima, para abastecer as lojas de aquário e os aquários marinhos. Então começou a chegar sal sintético. E nós, como revista, como a gente, logo já em 91, vou falar mais para frente, a gente montou o Centro Cultural Aquarista Júnior, que depois começou a ser chamado de Aquário Público de São Bernardo do Campo, voltou a ser chamado de Centro Cultural Aquarista Júnior, e mais nos últimos anos começou até ser identificado como Laboratório de Estudos e Pesquisas da revista Aquarista Júnior, nós começamos a receber, por causa dos fabricantes que lançavam novidades, ou por causa dos importadores que traziam novidades, a gente começou a, vamos dizer, usar esses produtos e testar não, a palavra testar é muito forte porque eram experiências práticas, entendeu? Eram, vamos chamar assim, testes práticos, que a gente ajudava a indústria, os importadores, dava até algum feedback, né? Porque às vezes o cara trazia, vamos dizer, uma ração diferente, pouca quantidade, entendeu? E para as próximas remessas de importação, ele ficava preocupado em trazer um volume assim. Então a gente dava aquela ajudazinha de falar, poxa, a aceitação foi boa, poxa vida, esse equipamento assim. Quando surgiram as primeiras bombas submersas da indústria brasileira, tinha muito problema de resina, né? Que para vedar a bobina, aquela coisa para não entrar água, tudo, até a fabricação nacional chegar num ponto grande, demorou algum tempo, porque era tudo questão de projeto, de adaptação, de melhoria, aquela coisa toda. Só que com o tempo foi ajudando, e a gente ajudou através dessa coisa de testes práticos, vamos chamar assim, nos aquários, porque como eu fui criador, logo que a gente começou com a revista, já tinha lá, sei lá, 88, já tinha uns 70 aquários. E fui, ao longo do tempo, só colecionando. Aliás, os aquários nossos sempre foram aquários quebrados, né? Porque quem doa aquário é aquele aquarista que desiste do aquário ou aquele que quebrou o aquário. E eu devagarzinho ia arruma isso, troca um vidro, cola, faz um curativo no aquário, tal, papapi, papá, pra quê? Pra encher de água e fazer aquela coisa de manter peixes, estudar o peixe, analisar o peixe, porque como eu faço uma revista de aquário, né? Eu sempre achei que é isso. Quanto mais espécies eu procurar conviver, mais eu vou ter noção de ou escrever algum artiguinho legal sobre o assunto, ou realmente, se alguém, como colaborador, manda a matéria, eu posso dar até uma editada no texto para, vamos dizer, moldar naquela linguagem que eu pretendia sempre colocar na revista. Então, essa sessãozinha, a gente sempre foi, seção da indústria, né? Sempre foi de colocar alguns produtos que estavam surgindo no mercado, como lançamento. Olha aqui os aquários modulares, né? Aquários da Capricórnio na época, né? Turboflex aqui, ó. Uma das primeiras bombas submersas que chegaram para o Brasil. Então, nessa revista número 6, né? Que foi no comecinho de 89, a gente começava a ajudar esse setor do ramo, né, a colocar novos lançamentos, ideias de indústria, aquela coisa toda. Então isso daí motivou bastante essa coisa vamos dizer, colaborar com essa coisa da indústria para o ramo do aquarismo, entendeu? Então, nessa revista número 6 também, lembra que o ano passado eu falei que a gente realizou alguns concursos pela revista, que eu achava bacana essa coisa de interação pai, mãe e filhos. O filho fazia um trabalho, porque era tudo, vamos dizer, idade até adolescente, né? Então o pai, que era o leitor da revista, talvez incentivar o filho para mandar para a gente. Então eu queria até mostrar aqui, ó, um concurso que a gente acabou tendo também,
Tá vendo essa fotografia aqui, ó? É uma anêmona, né? Dá pra ver? Em simbiose com um paguro, né? Tá vendo aqui? Então o que acontece? O tema, vamos dizer, da redação era isso. Eu coloquei a figura e falei, ó, analise a figura, entendeu? E faça um documentário sobre ela. Então o pessoal mandava por carta, a maioria era escrito, à mão livre mesmo, uma redação sobre, no caso aí, simbiose. Por quê? Eu queria fazer com que vamos dizer, o adolescente, o filho do aquarista, ou a filha do aquarista, começasse essa coisa de achar que o aquarismo é além de um hobby, pode ser até uma pesquisa. Então, quando você pega um tema simbiose, você fala, puxa vida, meu, como o mundo aquático se autoajusta, né? Então, isso daí até para passar para o aquarismo, entendeu? Quando foi na revistinha número 6 também, que foi no final do ano, a gente premiou os melhores trabalhos. Eu queria ler aqui também, que é bacana lembrar dessas coisas, cara. Deixa eu ver se tem a página aqui, 29. Aqui, ó. Ó, teve durante o ano aquela coisa de desenho, de fotografia, de redação, e teve uma também de poesia, né? Que é bacana, ó, um rapazinho chamado Frank da Silva Queiroz, de São Paulo capital. Tinha 11 aninhos na época, né? E ele mandou uma coisinha assim: o meu aquário é lindo demais, é um pedaço vivo da mãe natureza, com bactérias, algas e plantas. É um mundo, universo de muita beleza, com lindos peixinhos a bordejar e eu tão pequeno a me dedicar. Sei que o equilíbrio depende de mim e nesse momento sou biólogo sim. Ele é remédio para o coração, é realmente uma linda vista, o meu aquário me traz tanta paz e eu sou Júnior e já sou aquarista. Entendeu? Frank da Silva Queiroz, de 11 aninhos, ganhou o prêmio de melhor poesia nesse 1988. Então, putz, grilo, cara. Ver essas coisas é uma coisa legal, porque você vê como a criança, 11 aninhos, já tinha essa coisa de, por exemplo, pensar em mandar uma poesiazinha para nós, entendeu? Então, isso aí que eu acho bacana os concursos que a gente foi fazendo. Uma coisa que eu gosto de mostrar também, que a gente fez uma pesquisa depois e acabou até divulgando nas revistas mais para frente, que era um questionamento, ó, aqui embaixo. O aquarismo faz bem à mente? Por quê? Porque a gente estava preocupado em analisar o aquarismo. É claro que a gente sabe que o aquarismo é antiestressante, faz bem para o coração, faz bem para a circulação sanguínea, entendeu? Ajuda a tirar o estresse, principalmente das cidades, essa vida corrida de todo mundo. Mas a gente pensava, puxa vida, será que o aquarismo faz bem à mente para pessoas com debilidades, não debilidades mentais muito graves, vamos dizer, mas leve debilidades de mobilidade reduzida, de debilidades assim um pouco, a cabeça um pouco, vamos dizer, um pouco assim, diferente, né, no caso. Por quê? Porque eu tinha uma pessoa que era parente não, vizinha da minha tia, que ele tinha um problema meio de saúde mesmo, né? E ele tinha um aquário na cozinha. Tanto que ele até andava de cadeira de roda, né? Porque ele tinha também um pouco essa coisa de mobilidade. E ele, sempre que me via, porque era minha tia Jandira, ele que me ensinou, eu nunca esqueço, ele me ensinou a dar coração de boi para os peixes. É verdade. Na época, eu vou falar mais para frente, se dá muito coração de boi, coração de galinha, fígado de boi. Entendeu? Então foi ele que vinha com essas coisas de. E o que que acontece? Ele era um dedicadíssimo aquarista. Então eu tenho na minha cabeça, assim, na minha memória, isso bem antes da revista, hein? Quando eu tenho na memória, memória de adolescente ou de jovenzinho, né? No caso, criança quase, dessa pessoa, entendeu? Então eu sempre pensei, puxa vida, se você tentar ajudar uma pessoa com certas dificuldades a realmente entender o aquário. Então, pequenas manutenções era ele que fazia. Alimentar, cuidar, tirar uma plantinha, ele que tirava, entendeu? Então, porque o aquário ficava tipo numa bancada assim da cozinha, e ele ficava tipo admirando e cuidando do aquário. Então, nessa revista número 6 e durante os próximos anos, você vai ver que a gente lidou muito com isso, essa coisa de aquarismo ligado à saúde. Entendeu? Então é uma coisa que na época, 1900, revista número 6, comecinho de
de 89, a gente já estava pensando nessa coisa de ajudar essas pessoas com esses probleminhas, né? Entendeu? Então, eu fico contente de ter dado, vamos dizer, um pequeno passinho nessa direção, tá legal? Então, faz bem a mente. Uma coisa que eu gosto de falar também, em abril, mais ou menos, de, de, de 89, deixa eu ver, revistinha número 7, página 5. Os Correios, eles lançaram uma série de selos, não sei se dá para ver aqui, que dizia que eram selos que tinham peixes ornamentais como ilustrações, entendeu? E o que que acontece? Aquilo que eu falei, quem é aquarista sempre pensa assim, não tem jeito. Ele sempre vai pensar vamos dizer, em ler alguma coisa ligada aos peixes. E na época eu comecei a procurar, né? E colecionar pequenos selos. Então hoje, eu até separei alguns aqui, ó. Selos que eu fui colecionando. Inclusive, esses selos fazem parte do acervo aqui do Centro Cultural Aquarista Júnior. Deixa eu mostrar outro aqui, ó. Dá pra ver? Esses daqui são dois que eu fiz em quadro, né? Você vê, desde a década de 80. Eles até que estão bem conservados. Mesmo o ambiente lá do aquário ser um ambiente úmido, né? Deixa eu ver esse daqui, ó. Dá pra ver? Olha que bacaninha. Olha que bacaninha, né? Então o que acontece? Porque eu tentei motivar, né? Os aquaristas a também pensarem nessa coisa de colecionar selos. Então tudo que era selo ligado a peixes, eu acabava colecionando, acabei criando aí um conjunto, talvez uns 150 selos mais ou menos, e fiz alguns quadros, coloquei nos quadros, até para expor e para motivar, porque eu achava que também, se a pessoa colecionasse alguma coisa ligada, se existisse figurinha, essas coisas, colecionasse alguma coisa, ia agregar nessa coisa de cultura, tá legal? Então, é o que a gente chama de coleções temáticas, né? Tá legal? Então, o que que acontece? Isso vale a pena ajudar a turma, tá legal? A gente tenta mostrar esse lado. Uma coisa que eu queria falar também, revista número 7, vamos lá. Já estamos entrando em 89, hein? Uma coisa que a gente começou também, por quê? Eu achava os balconistas de loja, como eu distribuí a revista, eu acabei, é claro, acabei fazendo uma amizade boa com a maioria dos balconistas, que não eram os donos das lojas, eram os balconistas mesmo, né? A gente achava que deveria criar na revista uma seçãozinha chamada Dicas de Balcão. A ideia era o quê? Apoiar os balconistas, porque muitos eram garotos, né? Adolescentes, mas eles gostavam de peixes. Então a gente queria fazer com que eles tivessem condições de ensinarem legal, porque ó, hoje em dia a informação está muito solta, né? Está muito solta. Então o que acontece? Na década de 80, na década de 70, essas décadas mais antigas, o grande, vamos dizer, o grande orientador aquarístico eram os lojistas. Então muitas lojas tinham até um escritóriozinho no fundo da loja para receber os clientes, para bater papo, para informar. E os balconistas ficavam, vamos dizer, a frente de batalha, né? Era aquele que tinha essa coisa de colaborar. Então a gente criou na página 28, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se dá para marcar. Nós criamos a seção, tá vendo aqui, ó? Dicas de Balcão. Ela foi da revista número 7, então ela foi de abril, porque era uma grande apostila que nós tínhamos aqui, uma apostila elaborada por um colaborador nosso da revista, o saudoso seu Fabiano Medina Neto, que durante muitos anos, os primeiros anos da revista, apoiou fortemente, ajudou a revista, no caso. Ele tinha elaborado uma apostila, porque ele era um vendedor de produtos, né, gerais. E ele se intitulava um embaixador do aquarismo, porque ele era mesmo. Ele ia em tudo que era lugar, aquela coisa toda. E ele elaborou uma grande apostila que a gente dividiu ela por capítulos, né, vamos dizer assim. Então, da revista número 7, que foi abril de 89, até a revista número 14, que foi até junho de 90, a gente colocou essa seçãozinha Dicas de Balcão em ação na Aquarista Júnior. Isso aí o quê? Ajudou muito, principalmente esses balconistas, garotos, né? Mas que tinham, vamos dizer, um cuidado especial em obter boas informações. Alguns, só para você ter ideia,
Depois eu vou lembrar de vários, né? Vários balconistas de lojas, depois acabaram estudando até faculdade, ligada à biologia. Alguns se tornaram, vamos dizer, donos da própria loja. Algum balconista de ontem acabou comprando a lojinha anos depois, entendeu? Então, e hoje alguns são, vamos dizer, são praticamente, vamos dizer, acabaram ser grandes empresários do ramo, entendeu? Por quê? Porque eles gostavam, eu sentia que a maioria gostava do hobby, né? E aí o que acontece? Ficava animado, se animava, ganhava conhecimento, ganhava credibilidade do próprio lojista e ficava bem, vamos dizer, para o mercado, acabava sendo importante. Então a gente fez com que esse ano de 89, essa sessão da revista, pudesse agradar bastante. Então, o programa número 9, nós estamos encerrando. Programa da revista Aquarista Júnior, tá? Quis mostrar o quê? Alguns tópicos daquilo que a revista realizou, daquilo que a gente pôde ajudar a turma, entendeu? Então, eu queria agradecer todas as pessoas, queria deixar os contatos do programa, e-mail aquaristapeixe@uol.com.br, WhatsApp 11 9 7422 7856. Ou mande um Messenger no Facebook Marcos Marques da Silva ou no Messenger, que é da fanpage, né, do Facebook, Aquarista Júnior, tá legal? Mande aquilo que você achar interessante colaborar com a gente. Gostaria de desejar uma grande semana a todos. Que Deus abençoe aí os familiares, todos vocês. Que na próxima segunda estaremos aqui num novo programa. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, no Facebook, Marcos Marques da Silva, Facebook fanpage Aquarista Júnior, e no YouTube tem uns videozinhos que eu estou colocando lá no YouTube, Marcos Marques da Silva, tá legal? Mudinho mais uma vez presente com a gente. Gostaria de, sei lá, lembrar que muita coisa... É aquela história, eu faço um roteiro para muito tempo, mas é o que dá para falar em 30 minutos. Valeu? Bye, bye. Boa semana para todos. Valeu? Tchau, tchau.